Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para todos que estão nos assistindo. Hoje, terça-feira, é dia de encontro marcado. E aí, hoje a gente vai falar de alguns temas um pouquinho diferentes. Trouxemos como convidado o nosso professor Fabrício, né, para falar sobre um tema que está aí, né? A gente, com essa digitalização das coisas, do mundo, dos fatos que a gente veio fazendo nesses últimos tempos, né, é necessário a gente falar sobre como proteger esses nossos dados, como proteger as compras online, as redes sociais, de bancos a escolas, enfim. Hoje o tema do encontro marcado é a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso, para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto, voltado, é claro, sempre para o setor de asseio e conservação, que é o nosso carro-chefe, o nosso público, a gente trouxe o professor, como eu já falei, Fabrício, aqui como nosso convidado. Professor, muito obrigado, eu lhe agradeço por estar aqui presente com a gente. Por gentileza, se apresente para o nosso pessoal, por favor. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem aí nessa correria do dia a dia. E meu nome é Fabrício Escaramuza, sou professor da FACOP, sou advogado, sou especialista em compliance e LGPD também. E eu quero poder falar um pouquinho mais para vocês sobre a LGPD, tentar deixar mais fácil para você entender o que é a LGPD propriamente dita, né? Eu critico um pouco algumas pessoas que elas dificultaram demais esse tema. Virou um monstro, né? Daí todo mundo olha a LGPD, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu vou morrer com essa. Não, não vai morrer, é mais tranquilo que você pensa, tá? E eu quero tirar algumas dúvidas aqui, né, de vocês, e que, na verdade, são dúvidas gerais que volta e meia aparecem no meu dia a dia, tá? Então, acho que essa é o ponto principal desse encontro e de, porventura, outros encontros que a gente venha a ter. Perfeito. Então, é claro que, como o professor falou, né, tirar nossas dúvidas, por gentileza, a gente tem o nosso chat aqui no canal do YouTube. Por gentileza, pode escrever a sua pergunta, a gente olha, responde, faz esse debate, esse bate-papo. E também, se você tiver alguma dúvida a posteriori, porque esses vídeos ficam todos gravados na página oficial da FACOP, facop.oficial aqui no YouTube, existe um e-mail de canal de comunicação, que é o dúvidas@facop.org.br. E aí você pode encaminhar um e-mail que a gente responde com todo prazer. Bom, professor, então começando, né, como você colocou ali que você tem uma crítica que é um monstro, essa LGPD, já pela sigla já assusta, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que ela veio para deixar claro o que são dados perante a lei, o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis e como esses dados vão ser tratados. Isso é, como aquela pessoa que captou esses dados seus, né, vamos dizer assim, você entrou num site, você colocou seus dados, o que aquela pessoa vai fazer com essas informações? Como que ela vai fazer com essas informações? Quais são os princípios que ela vai ter que seguir para poder tratar os seus dados? Eu falo em tratamento de dados porque é o que a lei fala, mas tratamento de dados é algo extremamente amplo, a gente acho que vai falar um pouquinho mais para frente melhor sobre isso, tá? Mas então essa lei veio para trazer essas regras, ela veio para dizer, é assim que funciona. Empresa ou empregador ou pessoa física que pegou esses dados, o que você pode ou não pode fazer e como você tem que fazer com esses dados. Isso é a LGPD. Ela aproveitou, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, criou sanções, né? Para uma lei sem sanção, ela não teria muita validade. Então, até essas sanções são o que trouxe medo, né, para as empresas e realmente criou a corrida, né, da regularização da LGPD. Mas tudo isso voltado a quem? A proteger a mim e a você. Proteger os nossos dados, né? Porque a LGPD, a principal característica é a seguinte, ela protege os dados da pessoa natural. O que é pessoa natural? Eu e você. Tá? Não é
uma empresa, não é PJ, pessoa jurídica, é pessoa física, eu e você. Então, são os meus dados e os dados seus que são protegidos por essa lei. Tá? Então, a LGPD é basicamente isso, veio trazer as regras. Até ela é uma lei que, se você tiver curiosidade, eu digo assim, leia, porque ela é autoexplicativa, ela se autoexplica no texto dela. Ela é uma lei com um texto moderno, tá? Posso falar isso porque eu conheço leis ali que eu mesmo leio umas 3, 4 vezes e fico, meu Deus do céu, como que eu vou resolver isso? Mas a LGPD não. Mais fácil. Ela é uma lei de escrita moderna. Ela tem inspiração na Europa muito, muito intensa, tá? Boa parte desses conceitos vieram da Europa, então ela é fácil de você entender. Claro que, né, eu posso falar que é fácil, porque eu sou advogado e eu sei ler, eu sei ler leis, vamos assim dizer, né? Talvez você tenha um pouco de dificuldade, mas aí você pode também entrar em contato e tirar alguma dúvida que você leu, surgiu alguma dúvida, você pode perguntar aí para a gente na Facop. Perfeito, com toda certeza. E aí, quando você coloca, né, a situação que ela é uma lei moderna, digamos assim, que, claro, com o avanço, né, desse período de pandemia, onde a gente ficou mais em casa, as compras foram no modelo online, os acessos a mercado, enfim, a gente migrou, né, até o encontro marcado, estamos aqui no modelo online. As coisas mudaram um pouco, né, do que a gente tinha aí há 2, 3, 4 anos atrás, justamente para esse momento que a gente vive hoje na digitalização das coisas, né? Ela é uma lei moderna, mas ela é uma lei, digamos, desse ano? Não, ela já está há um tempinho aí no nosso convívio, digamos assim. Na verdade, ela é uma lei de 2018, tá? Quando eu falo moderna, é que ela tem um jeito de escrita moderno. Ela tem uma sequência mais lógica de como uma lei ela é construída, né? Eu falei isso, mas no sentido formal de construção de uma lei. Ela está desde 2018, tá? Ela foi a Lei 13.709 de 2018. Teve algumas alterações, teve alteração em 2019, né? Alguns prazos dela sofreram alterações mais recentes. Porém, a obrigatoriedade dela é recente, é mais desse ano, né, que algumas sanções foram validadas e estão valendo. Algumas sanções estão valendo a partir desse ano, por isso então que teve essa corrida, né, da LGPD para se aplicar nas empresas, etc. Mas ela é uma lei que está desde 2018, isso aí já faz 3 anos, né, que ela existe formalmente no nosso país. Perfeito. E o que é essa lei? O que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece? Tá. Então, ela estabelece, eu acho que é bem legal a gente falar sobre alguns princípios que a lei ela traz. Por quê? Porque os princípios é o que rege como a lei foi escrita e como quem vai aplicar essa lei tem que olhar a lei, tem que ver sob esse prisma. Então, assim, ela traz alguns conceitos antes dos princípios, né? Ela traz alguns conceitos sobre o que é dado pessoal, tá? E dado pessoal, segundo a lei, é informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. O que significa isso? Qualquer informação que possa identificar você está dentro dessa lei. Por exemplo, nome completo, CPF, RG, o nome completo é identificação pura, né? Perfeito. Meu nome, Fabrício Tapchures Caramuza. Se você viu esse nome, você me identificou, você sabe quem eu sou. Uhum. Tá. Mas também, por exemplo, identificável, o RG. Alguém vai atrás dessa informação e consegue identificar através de uma pesquisa simples, do CPF, enfim, pode me achar, pode descobrir quem eu sou. Tá? Então, isso é dado pessoal. Essa é a proteção geral da lei. A lei veio para proteger o dado pessoal e o dado pessoal sensível. O que é isso? Tá? São dados de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, tá? Questões filosóficas, religiosas, até questões de saúde, tá? E quando a lei fala sobre esse dado pessoal sensível, ela é mais rigorosa. Ela já demanda alguns cuidados a mais de quem vai ter essa lei, de quem vai tratar esse dado, tá? E aí a gente entra um pouquinho nos princípios que eu queria comentar. Para uma empresa, né,
ou uma pessoa natural que vai utilizar os seus dados, ela precisa cumprir, primeiro, a boa-fé, né? Ela tem que agir de boa-fé com todo mundo, e nós também temos que agir de boa-fé, mas ela tem que mostrar para você a finalidade. É um princípio da finalidade. O que significa isso? Para que você quer esse dado? Você, como usuário, você precisa entender, ok, eu vou colocar meu nome, meu RG, meu endereço. Para quê? Qual o motivo, qual a finalidade de você querer esses meus dados, né? Empresa, você que está aqui na internet, você abriu aquele cadastro ali, para que você quer esse cadastro? Essa é a finalidade, eu preciso entender para que eu preciso dar os meus dados para você, tá? E, além do mais, eu preciso atender a adequação. Ok, você quer fazer, eu vou fazer uma compra. Por que você quer saber, eventualmente, qual é a minha religião? Faz algum sentido? Não, não faz. Não é adequado. Tá? Então, tem que atender a adequação e atender também o princípio da necessidade. Você realmente precisa dessa informação? Não é apenas ter a finalidade. Ó, eu quero porque eu preciso. Tá, mas eu preciso para quê? É necessário? Vamos dar um exemplo bem importante. Banco. É necessário que ele tenha dados como seu nome, CPF, endereço? Sim, inclusive são exigências legais. Ele não tem como se abrir uma conta para você se ele não tiver esses dados, tá? Então é necessário, tá? É necessário, tá? Tem uma finalidade, é adequado, é necessário. Agora, você está lá olhando, faz um cadastro para fazer uma compra. Surge alguma informação que não é explicável, não é necessário, não parece adequado, aí já é uma falha dessa empresa em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Outras coisas importantes aqui que eu acho que é bem legal a gente falar, também são alguns princípios, que é o princípio da segurança e da prevenção. Tá? Uma empresa que tem os seus dados, ok, ela coletou, está tudo certo. Porém, ela assume a responsabilidade de proteger os seus dados. Hoje a gente sabe que tem ataque, crime cibernético, tem vazamento de dados. Tá? Então, a empresa, a partir do momento que ela assume a responsabilidade sobre os seus dados, ela tem a responsabilidade de proteger os seus dados. Tá? E prevenir qualquer tipo de ataque, então ela vai ter que investir pesado em alguns softwares de proteção, de criptografia, enfim, das formas que a tecnologia hoje permite de proteger seus dados e garantir a segurança dos seus dados. E mais, se houver algum vazamento de dados, se ela sofrer algum ataque cibernético, ela vai ter que já falar para você, olha, eu sofri um ataque cibernético. Então, o que você tem que fazer é proteja-se, garanta da forma X, Y, Z. Né? Eu até vou dar um exemplo aqui, um tempo atrás, eu tenho uma empresa que eu sou cliente dela, ela me comunicou por e-mail e ela liberou gratuitamente por um ano um site de pesquisa bem robusto, inclusive, para monitorar se meu CPF estava sendo utilizado de forma indevida ou não. Eu achei bem interessante esse cuidado que a empresa teve comigo. Tá? Isso, inclusive, né, aumentou a minha satisfação com a empresa. Né? Isso é natural. Né? Mas ela atendeu da forma bem coerente com a lei, esses critérios que a lei fala. O que mais? Mas, por exemplo, quando o professor coloca assim, claro, a gente tem essa ideia, né, que hoje em dia a gente utiliza muito mais os dados online, né, toda essa plataforma tecnológica e tudo mais, mas essa Lei Geral de Proteção de Dados serve, por exemplo, para uma compra online ou por um cadastro que você faz no papel. Ele serve para ambas as situações, digamos assim. Sim, não, ele serve para tudo, qualquer dado, não existe só digital. A própria lei fala que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Perfeito. Tá? Então, ela abrange tudo, até aquele teu papelzinho lá de fiado na venda da esquina, e isso é dado.
Tá teu nome lá, tá teu endereço, também tá valendo para isso. Desde o papelzinho do arquivo antigo até os meios digitais. É óbvio que o meio digital hoje é 90%, talvez até mais, da onde a gente trabalha dados. Mas, por exemplo, vamos para uma realidade. Tem alguns médicos que trabalham com fichas. Tem seus dados ali, né? Talvez tenha, eu brinquei ali, mas querendo ou não, você pode ter uma cadernetinha na venda da esquina, lá no interior, é seu dado, tá? Então, a lei veio para proteger os seus dados pessoais. Perfeito. Qual o meio? Qualquer meio. Inclusive, se daqui a 10, 20 anos surgir uma outra tecnologia, a lei já tá prevendo qualquer avanço tecnológico que não seja digital. Sei lá se vai surgir alguma coisa diferente disso, mas já prevê algo nesse sentido. Perfeito. Digamos assim, você falou numa situação, né, que você passou por isso, que seus dados vazaram por uma outra empresa e tudo mais, mas se a gente for colocar assim, na vida comum, digamos assim, na vida do dia a dia nossa, enfim, que faz uma compra pela internet, que preenche uma ficha, talvez num consultório médico, como que essa lei impacta diretamente nessa nossa vida, no nosso dia a dia? Tá, primeira coisa, né, o que a pessoa que vai captar esses dados tem que fazer? Ela tem que seguir aqueles princípios, ela tem que mostrar para você qual o motivo pelo qual ela vai ter aqueles dados, tá? Por quê? Porque você vai ter que dar o consentimento, né? As hipóteses de você trabalhar, que a lei permite que alguém trabalhe, que alguém trate, se fala, mediante consentimento do titular. Ela vai ter que dizer para você por quê, né? Que você vai ter que dar aqueles dados. E daí você vai dar o consentimento. Ok, não, legal. Vamos lá no médico, preciso, enfim, nome, RG, endereço, daí vai tirar sua medida, vai seu peso, vai perguntar todas as doenças que você teve. Por quê? Porque ele é o médico, né? Seria uma prática boa que o médico aprendesse LGPD e falasse, eu preciso dessa autorização hoje em dia, até para ele se resguardar, né? Porque ele está usando de uma forma, entre aspas, comercial essas informações. Para a saúde dele, mas para a saúde do titular, mas são dados que ele tem, tá? E existem algumas exceções, né? Então, por exemplo, a questão, como eu falei, do banco. O banco ele tem leis internacionais e nacionais que exigem que ele pegue algumas informações. Então, nesse caso, é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. É a segunda hipótese que a lei faz de tratamento de dados, onde não precisa necessariamente do consentimento. Tá? Eu sou obrigado, a lei me obriga a pegar alguns dados. Então, eu vou ter que dar, independente do consentimento ou não, porque senão eu não posso prestar aquele serviço. A lei me proíbe. Mas o impacto no dia a dia o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber qual a finalidade daqueles dados. Eu quero saber, né? Hoje surgiu essa necessidade. Para que esses dados vão ser tratados, vão ser manipulados, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo você vai ficar com os meus dados aí? Né? A lei fala sobre isso, fala sobre tempo, tá? Você vai ficar 1 ano. Por exemplo, se você for buscar emprego, você vai entrar no site lá e você vai cadastrar seus dados. Você está fornecendo dados, e são dados próprios teus, são dados sigilosos, muitos deles. Então, a empresa que está captando, ela tem que ter o cuidado de informar o porquê, de pegar o seu consentimento para tratar esses dados. Se ela quiser, por exemplo, eu sou uma central e eu distribuo para várias outras empresas, ela vai ter que te informar isso e pedir teu consentimento. Posso passar para outras pessoas e posso utilizar por 1 ano, por exemplo, ou é só para essa vaga que você está se candidatando hoje? Tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado de olhar e ver também se a empresa está cumprindo essas regras. Se ela não tiver, ou eu não faço por aquela empresa específica, ou eu posso tomar algumas medidas, né? Mandar um e-mail para ela, falar assim, olha, você não está cumprindo com a lei, ou até ir para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
me manifestar contra esse descumprimento da lei, que é uma questão já um pouco mais, vamos dizer assim, mais grave, né? Mas no meu dia a dia vai impactar? Vai. Por exemplo, outro exemplo também, eu estou no celular, baixei um aplicativo, o aplicativo tem que me dizer para que ele quer meus dados. Uhum. É algo bem do dia a dia. Tá? Então eu vou ter que ler. E uma coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ler os termos que ele faz. Justamente. Tem os dois lados, né, da coisa. Não é só eu dar ok porque eu quero acessar rápido. Né? Eu vou ter que ler, porque se eu der o consentimento e dizer e afirmar no aplicativo que eu li. E daí depois eu vou questionar como. Perfeito. Eu não li. Não, pera. Então, também tem essa contraparte. Eu acho que tem duas situações aí que você colocou que são bem interessantes. Primeiro, na situação, por exemplo, dos RHs, e aí a gente pode falar da Central de Empregos da Facop, né, onde, claro, existe o cadastro de currículos, enfim, toda essa necessidade de informação. E aí a gente já deixa claro e deixa todo mundo tranquilo que é claro que a Facop está, sim, se adequando, né, a essa LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os seus dados estão seguros conosco, digamos assim, na Central de Empregos. Mas outra situação que, por exemplo, acontece com muita frequência, ou você faz um cadastro numa central de empregos ou num aplicativo, e daqui a pouco tem 4 ou 5 empresas de telemarketing te ligando, tem gente oferecendo crédito, tem gente te chamando para N situações nesse sentido. Isso é uma falha na lei, digamos assim, né? Eu não fui informado que esse meu cadastro seria divulgado para um telemarketing, seria divulgado para financeiras, digamos assim. Teoricamente, sinceramente, acho que eu devo receber 1 ou 2 ligações por dia nesse sentido, né? Você olha o número, falando, não conheço, vou atender, e a gente oferecendo plano de banda larga, internet sem fio e esse tipo de coisa. Isso é falha na lei de proteção de dados. Total e completa falha na lei, contra a lei, né? Não na lei, Perfeito. Mas contra a lei. Tá? E, na verdade, foi exatamente para isso que a lei surgiu. Antes dessa lei existir, acontecia exatamente isso que você falou. Eu ia fazer um cadastro em tal lugar e, de repente, eu era inundado com todo marketing vendendo de tudo. Perfeito. Desde venda até pedindo doação para não sei aonde. Então, hoje, é o seguinte, quando eu coloco meus dados ali, uma das obrigações de quem está captando os dados é falar assim, é aquele princípio da finalidade. Eu estou captando os seus dados aqui para esse fim específico. Se eu quero pegar seus dados e vender os seus dados para terceiros, ou passar lead, como chama, né, hoje em dia, né, um termo técnico para essa questão de contato, eu vou ter que pedir uma autorização expressa para você, um consentimento expresso. E você não é obrigado a dar. Perfeito. Você não é obrigado a dar. Porque, assim, se você quer você entrou num site para comprar uma almofada, você não quer que receber durante 3 meses depois que você comprou a almofada, 28 empresas vendendo sofá, cadeira para almofada para cachorro. Não faz sentido. Se você olhar por uma visão do marketing, por uma visão de expansão comercial, até faz sentido. Mas por isso que ela veio para trazer um freio. Escute, não é bem assim que funciona. Tá? A pessoa natural, a pessoa que é o titular dos dados, ela tem direito à privacidade dela. Né? É um dos fundamentos dessa lei, é a privacidade. Tá? Então, a partir do momento que eu me disponho a fazer uma compra online e faço um cadastro, se você vai passar o meu cadastro para terceiros, você tem que ter o meu consentimento. Tá? E se eu der o consentimento, esse consentimento também não é eterno. Né? Você pode retirar esse consentimento. Cansei, não quero mais. Você vai lá, liga para a empresa e fala, manda um e-mail e fala, não quero mais. Manda um e-mail que é melhor, que daí você tem prova. Né? Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, no setor de asseio e conservação e nos trabalhadores de maneira geral que fazem parte desse setor, qual que é a repercussão? Como é que essa lei impacta na vida do nosso setor, digamos assim? Tá, eu vejo de uma forma bem específica e direta o impacto, especialmente para profissionais que vão ser controladores de acesso, recepcionistas, pessoal da secretaria, que trabalham em secretaria, que vão tratar dados.
Uhum. Né? Você, por exemplo, você vai num prédio, né? Ou a recepcionista ou a portaria, ela vai, ó, dependendo do que o prédio exija, vai pegar teu nome, teu Uhum. RG, teu CPF, alguns pegam teu endereço. Dependendo do prédio, vão querer até uma ficha criminal tua, né? Que tem alguns prédios que são meio exagerados, assim, né? Perfeito. Então, você, como profissional, precisa entender o seguinte. Primeiro, qual é a política da empresa onde você está trabalhando? O que que ela quer? Você precisa conhecer isso. Por quê? Porque você vai ter que transmitir essa informação para a pessoa que está na tua frente. Uhum. Imagine que você pegue lá uma pessoa mais esclarecida, que conhece bem a lei, e você começa, me passa seu dado X, Y, Z, ela vai olhar para você e vai perguntar para que você quer. Uhum. O sistema está pedindo. Essa desculpa não é uma resposta válida hoje em dia. Tá? Então você tem que conhecer qual que é a política da empresa. Nós recolhemos isso por uma questão de segurança, né? Uma política interna da empresa. A política interna da empresa está disponibilizada aqui. O senhor pode ver se o senhor quiser, mas o senhor só vai entrar se me der essas informações. Ok, aí você cumpriu os requisitos da lei. Você informou para a pessoa o porquê e você também deu uma resposta com base na necessidade, o porquê que aquela pessoa vai ter que dar aqueles dados. Então, você tem que estar preparado para isso. Tá? Outros profissionais, profissionalmente, talvez não tenham esse acesso, essa dificuldade. Mas, se surgir, é só lembrar, não, para que eu vou recolher alguma informação? Uhum. Né? Isso acho que é o ponto-chave. Para quê? Qual que é a política da empresa onde eu estou? Não necessariamente da empresa que você é contratado, mas da Perfeito. empresa onde você está prestando serviço. A gente sabe da terceirização que é bem grande no setor de asseio e conservação. Então, você tem essa informação, legal, beleza. Você pode passar essa informação da forma correta e coerente para as outras pessoas. Então, saiba bem a política, porque isso vai impactar o seu trabalho. E quando você coloca empresas, cliente final, né, a empresa onde eu contratado presto o meu serviço, e a empresa que me contrata, a empresa que terceiriza a mão de obra, né, as empresas do asseio e conservação. Quem é o responsável por esse dado ou por essas informações? Esse cliente que eu presto o serviço ou a empresa de asseio e conservação ou que contrata a recepcionista para disponibilizar num posto de trabalho, que contrata o porteiro para disponibilizar no outro posto de trabalho? Elas têm coparticipação, digamos assim, o cliente final tem que informar a empresa que você é contratado sobre quais são as políticas, tem que capacitar o profissional, como é que funciona isso? Na verdade, assim, quem é o responsável, quem são os agentes de tratamento que a lei fala, nós temos duas figuras, que é o controlador, tá, e o operador. Que são quem? O controlador é quem vai decidir a respeito daqueles dados. Então, ele tem os dados, ele tem o poder de decisão, e o operador é quem vai tratar os dados. Né? O que é o tratamento de dados pela lei? Tá? É toda operação realizada com esses dados pessoais, desde coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, transmissão, processamento, arquivamento, enfim, são várias situações. Eu citei algumas aqui para não ler o texto inteiro, senão a gente vai ficar meia hora lendo aqui. Tá? Então, quem tem essa decisão sobre o tratamento é o controlador. Ele é o responsável. Junto com o operador, que é quem vai realizar, vai executar. Não precisam ser a mesma pessoa. Tá. Porém, assim, na figura do setor de asseio e conservação, a pessoa é contratada e daí ela vai prestar serviços num tomador final, certo? Uhum. A empresa de asseio e conservação, ela não vai lidar com esses dados. Quem lida com esses dados é a empresa X, que é o tomador final, porque você está coletando informações para ela, a não ser que você esteja coletando informações para a sua contratante, especificamente. Aí ela se torna o controlador. Mas aí você vai ter que ser orientado por quem? Tanto pela sua empresa, quanto pelo tomador de serviço, quem que é responsável pelo quê. Uhum. Tá? Mas, na regra geral, quem vai ser o controlador? Vai ser a empresa onde você está trabalhando, o tomador final. Regra geral vai ser isso. Poucas exceções vão acontecer de impactar diretamente a empresa que você é contratado. Tá? A empresa que você é contratado vai ter que tratar quais dados seus? Geralmente os dados trabalhistas.
e por exigência legal, tá? Então, ela vai... É boa prática hoje em dia que essas empresas do setor de asseio e conservação, elas têm uma política específica para tratamento de dados, que preveja, né, que esteja claro para o funcionário que os dados trabalhistas vão ser coletados e tratados, tá, por uma exigência legal, porque senão não pode pagar. Simples assim. Né? Simples assim. Porém, isso são exigências legais. Ela não necessariamente, nesse caso, vai precisar do seu consentimento, porque é uma exigência legal, obrigando ela a fazer isso. Mas se ela for pegar seus dados, por exemplo, para divulgar para terceiros que você é um profissional do mês, que você ganhou prêmio XYZ, aí ela vai ter que pegar teu consentimento. Perfeito. Tá? Aí vai ter que pegar seu consentimento para poder deixar claro, né? Para que ela quer isso, né? Qual a motivação que ela quer, dados além daqueles obrigatórios por lei. Então, ela tem que deixar claro isso. Então, é boa prática que ela tenha política. Mas no seu dia a dia no trabalho, você trabalha no tomador final. O tomador final, ele vai ter algumas informações suas, né? E vai ter que explicar o porquê que são essas informações que ele vai ter que estar. Ele vai ter que tomar, por exemplo, seu nome, para emitir um crachá, para você poder trabalhar lá. E vai ter que explicar, ó, a nossa política aqui é assim. Então, você vai ter que pegar esses dados, nós vamos tratar esses dados assim. E o encarregado, né, que é a pessoa que faz o meio de campo, vamos assim dizer, entre o titular, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele vai ter que informar quem é. Porque se alguém perguntar, mas quem é o responsável aqui pelos meus dados? O tomador vai ter que indicar, é fulano de tal ou fulano de tal, que é o responsável, ele é o encarregado. Então, ela lá é com quem você vai ter que falar. Sensacional, tem muita informação sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema bastante amplo que, claro, o professor conseguiu traduzir isso, né, das formas de lei, digamos assim, para o nosso uso no dia a dia. E acredito que a gente ainda pode entrar em outros pequenos detalhes aí, como, por exemplo, os meios digitais e os direitos das pessoas quanto a essa Lei de Proteção Geral de Dados, né? Professor, eu aí já aproveito e te faço um convite para participar dos nossos próximos encontros marcados para a gente poder entrar nesses temas. O que você acha? Convite aceito. Vamos lá. Perfeito. Então, o encontro marcado de hoje a gente vai encerrando por aqui, falando desse tema mais geral da Lei de Proteção de Dados e voltamos nos próximos justamente com mais detalhes. Acompanhe que vai valer muito a pena, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa lei para vocês. Professor, eu te agradeço nesse encontro de hoje por participar e já também agradeço as próximas participações. Eu que agradeço o convite e agradeço por poder explicar um pouco melhor e mostrar que esse monstro não é tão grande assim. Perfeito, maravilha, professor. Muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado. Retornamos na próxima terça-feira às 18 horas, ainda dentro deste tema que tem muito mais coisa para a gente falar. Até mais. Até.